Eu estava pensando aqui, se eu fosse de direita, a primeira coisa que eu faria era negar tudo, né, que me fez chegar até aqui. Eu ia morar aqui no sítio, né, mas ia dizer que isso é mérito exclusivo do meu esforço, ignorando a estrada pública, né, a energia, a saúde, previdência, a aposentadoria rural, tudo foi coincidência. Se eu fosse de direita, eu diria assim: o Estado nunca me deu nada, enquanto, né, pisaria num chão que o Estado passou máquina até virar essa estradinha de barro que tem aqui para chegar em casa. Ficaria melhor privatizando, né? Privatizando. Se eu fosse de direita, eu acordaria cedo, olharia para o rio e diria: isso aqui não precisa de proteção ambiental, não. A natureza se vira sozinha. Enquanto reclamaria do calor, da seca e da falta de chuva. Se eu fosse de direita, eu seria a favor da privatização. Privatização de tudo. Tudo mesmo. Até do vento. Olha lá, se quer respirar, paga. Quer beber água? Paga, assina um plano. Se eu fosse de direita, eu defenderia a polícia, né? Mas só até o dia em que ela chegasse no meu portão. Aí eu ia gritar. Aí é abuso de autoridade. Se eu fosse de direita, eu falaria muito de Deus, né? Mas só daquele Deus que concorda comigo, né? O Jesus pobre, o Jesus solidário, que andava com gente simples. Esse eu chamaria de comunista. Se eu fosse de direita, eu diria que eu sou contra o auxílio. Mas se o banco quebrasse, eu pediria socorro ao Estado, né? Porque auxílio para pobre é esmola, mas para rico é incentivo. Se eu fosse de direita, eu diria que o imposto é um roubo. Só que eu esqueceria, né, convenientemente, que é o imposto que paga o hospital quando eu fico doente, paga a escola quando meu filho estuda, paga o bombeiro quando minha casa pega fogo, né? Se eu fosse de direita, eu ia falar mal do SUS, até o dia que eu precisasse dele, né? Aí eu diria: ainda bem que existe, mas bem baixinho, né, para ninguém ouvir. É assim que acontece. Se eu fosse de direita, eu diria que direitos trabalhistas só atrapalham, né? Isso é coisa lá do passado, não deveria existir. Mas eu faria questão de receber em dia, de ter descanso, de ter férias, de ter 13º. Só não queria que os outros tivessem, só para mim. Se eu fosse de direita, eu diria que vivemos numa ditadura, né? Eu gravaria vídeo, postaria, monetizava, xingava e continuaria dizendo que eu não tenho liberdade de expressão. Se eu fosse de direita, eu odiaria a política, né? Só que eu defenderia político de estimação com unhas e dentes. Mesmo se ele roubasse, mesmo se ele mentisse, mesmo até se ele conspirasse, né? Porque o problema nunca seria o crime, seria quem cometeu. Se eu fosse de direita, eu diria que o Brasil tem que acabar com tudo. Aí depois eu iria reclamar que o Brasil não tem nada, né? Se eu fosse de direita, mas ainda bem que eu não sou. Eu sou o Jorge do sítio Beira Rio. Seja bem-vindo. Aqui a conversa é sincera.